Bom, pessoal, então agora a gente está sendo gravado. Oficialmente, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Apesar de hoje ser uma data, né, meio triste, porque a gente está acabando hoje. Hoje é o nosso último encontro dessa edição do Letras Econômicas, tá? Desejo, então, uma boa noite, né, Gustavo Maidel, a Ingrid, ao Felipe Inácio, ao Ian, ao Gustavo Popovich, a Giovana, ao João Vitor, ao Ítalo, a Isabelle e a Tayane. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? O que vocês acharam aí da nossa parte final? Acho que mais direta, bem mais objetiva, o recado, né, dado, muita coisa com exemplo, né? Achei essa parte. Quando eu comecei a ler, né, fazendo as anotações para conversar, eu falei, mas já acabou? Né? Porque os primeiros conteúdos tiveram bastante discussão por parte do autor, e eu achei que esse foi mais direto, talvez tenha sido a parte mais prazerosa do livro, né? Em que ele foi dando bastante ilustração e tal. Ou talvez porque a parte seja tão provocativa, né, que torne a leitura até um pouco mais fácil. Quem se habilita a começar aí a nossa conversa? Quem gostaria de começar uma discussão sobre algum ponto? Não, eu posso começar, professor. Vamos lá, Felipe. Boa. É um ponto não tão relevante em si dentro desse capítulo final, mas eu achei muito importante, né, destacar quando fala sobre a questão do auxílio, da ajuda que os países mais desenvolvidos acabam fornecendo aos países menos desenvolvidos, cita até alguns países africanos, que muitas pessoas acabam classificando de um modo geral esse auxílio que eles fornecem como eles acabam classificando, essa pessoa ajudou a construir uma estrada, ajudou a financiar uma escola, um colégio, mas elas acabam não visualizando o auxílio em si verdadeiro, o final na economia, o que pode influenciar uma estrada tanto para aquele desenvolvimento industrial, tanto quanto pode desenvolver também a questão, né, do colégio, uma universidade pode desenvolver ali, deixar, como posso falar, desenvolver o desenvolvimento técnico ali, conhecimento das pessoas ali daquela região. Consequentemente, a gente sabe que isso tende a gerar um desenvolvimento econômico. Boa, Felipe. Ele chama, se eu não me engano, a ajuda internacional com base em projetos, né? Então você vai constrói Sim, uma sim. ponte, constrói uma escola, um hospital, aí ele chama, ele até usa outro termo, né? Ele fala aquela visão hidráulica da ajuda, né? Eu vi a escola erguida, vi o hospital erguido, resolveu e vamos para a próxima ajuda. E o resultado de longo prazo, ou o resultado, ou não, né? E o resultado cumulativo dessas ajudas acabam sendo negligenciados, né? Ele fala ajudar é importante, mas quando a gente foca apenas no ato de ajudar, a gente acaba negligenciando os custos que a nossa própria ajuda pode estar causando, né? E é interessante que ele, talvez pelo tema da pesquisa dele, mas ele fala isso de maneira geral, mas ele para a saúde, não sei se você percebeu, mas para a saúde ele falou diferente, né? Ele pega a ajuda geral e fala, a grosso modo não vale a pena. Mas se for para a saúde, vale. Para a saúde vale a pena o custo. Ele até fala do imperativo moral, né? As pessoas vão morrer, então ajudar uma pessoa e evitar uma morte, tudo bem, né? Mas, de maneira geral, prevalece isso que o Felipe falou. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte dos investimentos em projetos e tal, e essa dicotomia com o resultado cumulativo das ajudas internacionais? Sim, falando dentro desse tópico, ainda uma coisa que, na verdade, eu não sei exatamente se é dentro do tópico, mas enfim, falando sobre essa ajuda internacional, uma parte que eu achei muito interessante é que ele fala como que a ajuda internacional, às vezes, na verdade, ela só é feita por parte dos cidadãos de países ricos como uma forma de desencargo de consciência ou para ajudar a si mesmo, uma vez que eles negligenciam os resultados dessa ajuda. E isso é muito interessante, porque, e daí ele dá uma série de exemplos, ele até cita o caso da China e de outros países, e de alguns outros países pobres, a China agora não é mais pobre, mas enfim, ele vai citando e vai falando assim, olha, na Índia deu certo, na China deu certo, na Índia deu certo, mas será que foi ajuda internacional em si ou porque internamente eles estavam dispostos, aspas, né, a fazer dar certo? E aí ele vai explicando os pontos que fazem a ajuda internacional nem sempre ser benéfica. E aí ele fala, quando os países normalmente dão essas ajudas internacionais, e não são ajudas pequenas na maioria das vezes,
eles estão, às vezes, financiando regimes autoritários. E se aquele governador, né, aquele representante, ele é autoritário, é natural a gente saber, pensar, imaginar que ele não está nem aí para o bem-estar social, o bem-estar da população de forma geral. Então, o que faz a gente pensar que aquela ajuda realmente vai ser aplicada? Ah, não, digamos, então, que seja aplicada. Então, aí ele fala assim, mas quando você aplica, às vezes você drena os recursos do Estado, porque você, e aí ele falando da saúde, você, em uma campanha contra a AIDS, por exemplo, você retira os enfermeiros, você retira os médicos que estão atendendo pessoas em consultas de rotina. Então, esse bônus e esse ônus, ele vai trazendo o tempo todo para falar da ajuda internacional, e no final, né, bem no final do livro, ele fala que tudo que se pensa em fazer de ajuda internacional, vamos então colocar condições, sofre com o problema de que internamente aquele país precisa estar estruturado para conseguir fazer dar certo, porque senão vai ser só uma ajuda a nós mesmos, né? Uma ajuda, quando a pessoa rica ela doa o dinheiro, ela está ajudando só a si mesma, a ficar em paz com a sua consciência e ficar em paz com o seu eu, mas na realidade aquela ajuda não está fazendo sentido nenhum e está, na verdade, até piorando. E como que é impopular, né, você dizer isso? Eu achei muito interessante. Pessoal, eu nem tem mais o que discutir, né? Porque a Tayane falou que ia responder um ponto e ela já resumiu toda a terceira parte do livro num comentário só, né? Desculpa. Se eu tivesse nível de boneca de síntese, a gente ia faltar anos na nossa história do pensamento econômico para estudar, né? Não, eu estou brincando com você, Tayane, porque você tocou em vários pontos importantes, né? E, pô, para começar, eu vou tomar a liberdade de escolher um que eu acho que é o mais interessante, que está ali no final do livro, e relaciona com outro clube de leituras que já rolou aqui, que fala de instituições, né? A ideia é muito provocativa, que ele chama de dilema da ajuda, o dilema da ajuda internacional, ele dá um nome assim, mas o que é o dilema? Para a ajuda internacional dar certo, o país tem que ter boas instituições e vontade política de sair da pobreza. Só que qual é o problema? Se você não tem boas instituições e não tem políticos querendo sair da pobreza, a ajuda internacional é ineficaz. Você pode jogar um monte de dinheiro lá que só piora a situação. Aí vem o dilema. Se você precisa de boas instituições e bons políticos, você não precisa do dinheiro, porque por si só o país já vai caminhar sozinho. Então, a mensagem que ele está passando quando ele menciona o dilema é: a ajuda internacional é chover no molhado. Né? Quando a gente está colocando dinheiro onde já tem preocupações em sair da pobreza, em preocupações em atender a população e as instituições já são sólidas, com ou sem ajuda o país já vai sair sozinho. Então, no fundo, a gente está colocando dinheiro em lugares em que não são frutíferos. Nossa, ele dá aqueles exemplos de que para ajuda internacional chegar, os aviões tinham que trazer junto armas, né? Tinham que trazer armamento militar para ajudar lá o regime autoritário que estava no poder. Então, essa acho que foi a provocação mais forte, assim, né? Porque você vem lendo o livro falando sobre desenvolvimento econômico, falando sobre desenvolvimentos em saúde, saída da pobreza, a grande fuga, e aí vem na parte de ajuda e você pensa, bom, quem está na frente vai estender a mão para o que está de trás. E ele fala, não é para estender a mão, porque para estender a mão você está piorando a situação, você cai nesse dilema de que quem precisa, né, quem precisa não vai usar para isso, e quem não precisa, né, você não precisaria dar essa ajuda. O que vocês acharam dessa parte assim do dilema, né? Alguém se apegou tanto nisso ou eu que fiz uma leitura muito apaixonada dessa parte? Eu acho que eu tenho um comentário bem interessante. Eu acho que a parte mais interessante que eu diria dessa parte é a política, por causa da Guerra Fria e com o anticomunismo. Por causa que ele cita exemplos como o Zaire e como até outros, sobre países capitalistas darem dinheiro para países na África que se alinhassem contra o comunismo. Isso é uma coisa que geralmente não se falam por causa que, né, hoje em dia não está mais bem dito, por causa que acabou a Guerra Fria, então o povo não liga tanto assim mais para a intenção real por trás da ajuda financeira, que pode ser o que e a gente não tem exemplo só isso hoje. Hoje a gente tem exemplo da China também fazendo a mesma coisa, que a China vem em países como Angola, vem em países como a Botsuana, e eles constroem infraestrutura, eles dão dinheiro para eles se aliarem com a China.
Mas uma coisa mais interessante que isso, que eu acho que é uma coisa que até o autor... Agora eu fiquei em dúvida o que o autor pensa sobre. É o Plano Marshall. Porque no final da Segunda Guerra Mundial, teve vários países que receberam ajuda do Plano Marshall, inclusive o Japão e Singapura e Coreia do Sul, que na época eram países rurais. E esses países saíram da pobreza e hoje são países desenvolvidos. Mas o interessante é que a diferença é que os governantes daquele tempo, eu não vou lembrar o nome agora de cada um, embora eu sei, eu não lembro mesmo. Mas o carinha que era o primeiro-ministro, não, o presidente da Coreia do Sul, na época ele era autoritário, mas a diferença é que, embora ele fosse autoritário, ele tinha uma visão enquadrada à política americana. Então ele seguia todos os princípios anglo-saxônicos de economia, que é a economia clássica. Naquela época, antes de começar investimento. E aí, aí a minha pergunta fica: seria efetivo você ajudar o país caso a política local estivesse sob dominância do doador, por exemplo, que aconteceu na Coreia do Sul nos anos 50, depois da Guerra da Coreia? Ian, são duas coisas. Assim, eu vou começar pela pergunta que você fez. Ele fala que não, você acaba condicionando a sua ajuda. Ele fala qual é o sentido de você fazer uma ajuda se essa ajuda é condicionada, né? Então ele mostra, inclusive, existem relações de ajuda internacional que são explicadas pelo alinhamento político. Eu quero barrar o comunismo, eu quero barrar a mudança de regime. Então ele coloca a ajuda internacional como forma de países desenvolvidos sustentarem determinados regimes, porque esses regimes se opõem a algum grupo de oposição interno dos países pobres, né, que teriam ideias alinhadas a outros países. Isso seria a resposta mais direta. O que eu faria observação é tomar um cuidado com esse período de análise do Plano Marshall e da reconstrução dos países no pós-guerra, porque a ajuda internacional que ele está mencionando não é voltada a reconstruir o pós, né, com o objetivo de reconstrução. Ele está olhando a ajuda internacional com o objetivo de aliviar a pobreza. Porque o ponto dele adianta a gente jogar dinheiro para resolver a pobreza? Ele traz até um dado, né? Faltam não sei quantos centavos de dólar, acho que 28 centavos de dólar para cada pobre deixar de ser pobre nos países que estão recebendo. E aí ele fala, se você juntar tudo que os países ricos dão de dinheiro, já seria suficiente para preencher a lacuna desses centavos de dólar, né? Mas isso não está chegando. Então a gente tem que olhar essa ajuda dos países desenvolvidos com esse objetivo. Será que eu vou fazer o cara que está na linha de pobreza ou da extrema pobreza sair dessa linha? Essa ajuda faz com que isso aconteça? Aí você tem, né, o que ele chama lá de explicações hidráulicas. É meio óbvio, né? Se eu jogo dinheiro na conta do Ian, o Ian acaba ficando mais rico, ou fica menos pobre. Aí ele é justamente o ponto que ele está dizendo. Mas o problema é que não é de pessoa para pessoa. Se a transferência fosse pessoa para pessoa, ok. O que tem acontecido? É pessoa, governo, residentes. E quando faz isso, eu gero um sistema de distúrbio de incentivos. Então eu tenho que pensar a lógica da ajuda internacional, não é baseada em fomentar a capital para a reconstrução de país e tal. Por isso que eu acho que seria importante, né, qualificar essa ajuda que ele está falando. Não sei se você concorda comigo, né? Não, sim, eu concordo. É porque eu estou dizendo o seguinte, aqui existe um ponto a qual, se você conseguir ter um controle, se o doador tiver um controle político daquele país, seria essa ajuda mais efetiva? Não argumentando que a minha opinião pessoal, na verdade, é muito condizente com a dele, que é ser contra ajudar os países. Mas eu estou falando, é uma indagação. Seria útil caso o país doador tivesse uma influência política maior do que a influência local? Não, isso ele fala que sim, mas ele fala que não é correto a gente fazer, né? Uhum. Ele cita diferentes métodos lá. Ele cita, você pode colocar condicionalidade, que foi um método que saiu. Aí você pode fazer assim, pode ser por projetos que eu vou financiar. Cada país que vai receber fala, essas são as metas que eu posso cumprir. Aí os países doadores estão escolhendo, que nem escolhendo fruta na quitanda, né? Eu gosto mais dessa, vou comprar essa. E aí e tem outros que é o último lá, que eu achei bem legal, essa eu não conhecia, que é por projeto realizado. Então, sei lá, né, um país extremamente pobre fala, eu vou vacinar todas as minhas crianças contra alguma doença. Depois que o país já fez isso, aí um país doador coloca o dinheiro. Ele vai citando essas formas. Ele fala que o que ele dá a entender é que quanto mais
proximidade ou controle do país doador com o país recebedor, melhora a chance da ajuda. Que é justamente aquilo que a gente comentou no começo com o Felipe, né? O fato de você colocar o dinheiro e não olhar os resultados de longo prazo é o que permite a política dar errado. Ele até cita os randomistas, não sei se vocês sabem quem são, né? Mas a Esther Duflo e outras pessoas ganharam um prêmio Nobel por desenvolvimentos com experimentos controlados. Eles são personagens que defendem esse tipo de política. Bom, vou analisar a política com base em experimento controlado. E o Deaton fala, olha, se você usa esse critério para analisar as políticas que já foram realizadas não são tão boas quanto a gente queria que elas são. Elas teriam sido melhores se a gente tivesse feito um acompanhamento uma a uma e aprendido com as que a gente já fez. O fato da gente não acompanhar nada tornou as políticas que a gente faz piores do que ela tem de potencial. Então, eu não sei se ele chega a afirmar, mas ele deixa essa sugestão de que quanto maior controle ou proximidade entre quem doa e quem recebe, torna mais efetiva a ajuda da política. Não sei se alguém aqui tem alguma opinião diferente ou quem participar em relação a isso. Alguém fez alguma leitura diferente em relação a essa relação doador-recebedor? Eu não fiz uma leitura diferente, mas eu fiquei com um gancho na cabeça, que é quando ele fala que governantes de países doadores e recebedores de ajuda internacional acabam se aliando contra o próprio povo. E aí ele faz uma comparação muito fantástica. E ele fala, a única diferença em relação ao período colonial está na natureza do que está sendo extraído. Então, como que a ajuda internacional ela pode ser uma forma de extração, porque, na realidade, tanto o país que está recebendo e, às vezes, o país que está doando não está preocupado com o bem-estar, o bem-estar da população, é mais uma coisa comercial de interesses próprios do que qualquer outra coisa, e isso é muito interessante de perceber. Você toca num ponto, Taene, que é muito bacana, né? Porque o primeiro ponto, inclusive, estava na tua outra fala, era outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção. Você falou, palavras suas, não são palavras do Deaton, né? As pessoas doam para ficar bem consigo mesmo, não é para ajudar os outros, né? A pessoa tem que doar. E no fundo é essa meio que a mensagem que está rolando ali, né? Bom, as pessoas estão doando, mas elas não estão de fato analisando o bem que elas causaram, tal. Elas têm essa, né? Vou doar uma parte da minha renda e acabou. E aí vem o que você, E aí vem o ponto que você chama a atenção, né? As pessoas estão lá doando. E eu tenho que considerar que um sistema democrático estável. Ele fala, é o sistema democrático, o sistema político que faz as pessoas coordenarem o que elas querem de política. Se você eu sou pagador de impostos, vivo numa democracia. Se o governo gasta mal o dinheiro que eu estou pagando por meio de impostos, no próximo período eleitoral eu troco o governo e resolvo o meu problema. E aí ele diz o seguinte, olha, mas quando você tem ajuda internacional em excesso, né, eu passo a não depender da cobrança de impostos. Se o governo não depende da cobrança de impostos, eu destruo o mecanismo que faz as pessoas se preocuparem com quem é o governante. Que imagina, se tanto faz, se eu não estou financiando o governo, se o governo está sendo financiado por outro modo, tanto faz de como ele tira o dinheiro, tanto faz como ele gasta o dinheiro, desde que o dinheiro não seja meu. E aí eu tenho uma possibilidade de acentuar problemas sociais, que é o que você diz, né? O governo não está preocupado com o bem-estar do povo, acaba preocupado com se manter no poder, né? E outras características que ele cita. Mas isso também é muito forte, né? Você considerar que esses regimes autoritários, eles são mantidos no poder, são mantidos né, contra a vontade da população, mas via ajuda internacional, né? A ajuda internacional acaba ajudando a financiar regimes autoritários e repressão em países, né, em desenvolvimento. Isso não é estranho? Sim, e aí, e aí ele fala que os doadores veem essa questão da pobreza e de vou ajudar porque são pobres, logo é meu dever moralmente. Vem essa questão da pobreza como uma questão técnica e não como ela realmente é, que é uma questão política. E aí eu achei muito sensacional essas colocações do Deaton, porque realmente faz todo sentido, né? Sim. Eu concordo. Eu acho que foi uma surpresa interessante, porque eu pessoalmente não esperava que o Deaton ia chegar e falar, eu sou contra. Até a citação do Peter Bauer, por exemplo, que era o economista que eu não esperava ele citar,
eu achei surpreendente. Mas uma coisa que ele fala, que é uma coisa que quem é mais liberal já ouviu 300 vezes, é que a boa intenção das coisas não faz uma política se tornar boa. E é o seguinte, você tem muitos países, muitas pessoas de países ricos, rica, pobre, não importa, que vão falando, o governo tinha que investir, ajudar os pobres, ajudar as pessoas internacionalmente. E para o governo isso é maravilhoso, porque, poxa, os pagadores de impostos estão deixando a gente retirar dinheiro deles para a gente poder colocar nossa política externa nesses países, para a gente chegar num ditador da África e falar, não chegue perto da China porque a gente vai dar dinheiro para você aí, você pega seu 20% aí, você pega seus 30% aí e fala para a gente que está fazendo umas coisinhas e tá tudo certo. Eu acho que é uma das grandes surpresas do livro, na minha opinião. E olha que frase Pode falar. Não, por favor, Tânia, por favor. E olha que frase sensacional, bem nisso que o Ian está falando. O melhor antídoto contra a tirania das boas intenções estrangeiras é a verdadeira democracia. É sensacional. E é interessante porque ele, não sei se vocês fazem o paralelo, no final, mais para o final do livro, ele vai passar um receituário de como tem que ser a ajuda internacional. A boa ajuda internacional é assim, ele até fala, né? A gente se pergunta o que nós devemos fazer. Aí ele diz, bom, o problema dessa frase, o que nós devemos fazer, é que ela pode ser lida como um imperativo. Nós temos que fazer alguma coisa. Então, a gente está procurando o que fazer. Aí ele vai... Mas quem elegeu os países ricos responsáveis pelos pobres? Por que é que isso tem que ser feito? Ele começa com essa indagação. E aí ele vai falar, bom, os países querem ajudar? Tem uma série de coisas que podem ser feitas. E aí, não sei se vocês perceberam, mas ele só lista ajudas não financeiras ou não realizadas nos países pobres. Você quer fazer... Não, você quer ajudar um país pobre? Faz uma pesquisa e desenvolvimento num país já desenvolvido para algum remédio que aflige um país pobre. Você quer ajudar um país pobre? Pegue um estudante, pegue uma família, permita a migração ou permita bolsas de estudo, porque as pessoas que vivem em países ricos remetem dinheiro para as pessoas nos países pobres. Você quer ajudar os países? Compra a patente. Tem dificuldade para quebrar a patente, a indústria farmacêutica vai ser prejudicada? Então, compra o direito de produzir o remédio e mandar para o país pobre. Ele só cria medidas não financeiras. Por quê? Porque o problema é justamente na possibilidade do dinheiro. O que tem de interessante no uso potencial do dinheiro, que é transversal nessa parte 3? Ele cita em vários momentos algo que já estava ali na sugestão do Felipe. A alocação dos recursos. Se você constrói... Né, eu não vou te dar o dinheiro... porque senão você vai comprar arma, seu ditador safado. Então eu vou fazer um hospital aí para você. Aí o ditador fala, ok, faz o hospital. E aí o dinheiro que o ditador ia usar para a saúde, ele pode usar para comprar armas. Então ele coloca essa questão do dinheiro. Por que o dinheiro corrompe? Porque o dinheiro pode se transformar em qualquer coisa. Então, mesmo quando você está fazendo doações em espécie, você está permitindo que o governo economize o dinheiro naquilo e faça outros gastos. Então, toda ajuda boa para o Didon, me parece, é não financeira para o cara nem ter aonde pegar e gastar com outra coisa. Tem até aquele exemplo lá que ele dá, professor, que é na Serra Leoa, que os caras comemoraram que eles ficaram em último lugar de novo, porque eles iam receber ajuda de novo no ano seguinte. Exatamente. Eu não lembro agora, eu lembro do exemplo, eu não lembro em que eles ficaram em último, mas era justamente, né? Eu também não lembro. Era um desempenho ruim que era premiado por uma ajuda internacional. Então você não tem nenhum bom mecanismo de incentivos, né? Que é aquilo que todos vocês aprenderam na primeira aula de economia de empresas, né? O ser humano reage a incentivos. E se o incentivo aí, se eu vou ser beneficiado quando eu ganho, quando eu estou com um desempenho ruim, é isso que vai me trazer dinheiro? Pô, tem país que ele cita que vai de 10% a 75% de todo o gasto ser financiado por ajuda internacional. Imagina, 75% das suas contas são pagas por alguém. Isso eu não estou falando de uma pessoa, estou falando de um país inteiro. Né? Chega a ser um dado assombroso, assim, né? Um negócio fora da realidade. Quem que puxa outro tema aí para a gente discutir? Vamos fazer o seguinte, pessoal. A reunião aqui está acabando o tempo,
por conta do horário do Zoom, eu vou encerrar e a gente retoma pelo mesmo link na sequência, pode ser? E aí vocês já vão pensando em temas nesse período da reconexão. Deixa eu só achar o e-mail que eu mandei para vocês. Aqui. Então, pessoal, já retornamos aqui. Deixa eu parar a gravação. Bom, voltando, pessoal. E aí, algum outro tema que alguém gostaria de tirar da cartola aí para a gente jogar um pouco ou não? Tudo isso de tema, pessoal. Cara, vocês estão inspirados, hein? Vamos? Se ninguém fala, eu vou puxar um outro. Mas é porque nessa parte do livro, parece que todos os temas dão no mesmo, né? Tá tudo muito ligado, né? Tá tudo muito ligado o que ele falou. Mas daí, falando sobre a condicionalidade da ajuda, ele fala assim, você pode estabelecer condições para essa ajuda ser feita. E esse país, obviamente, tem que cumprir. E aí ele aponta que, quando você estabelece uma condição, você fala assim, olha, você faz, senão eu retiro a ajuda. Mas o retirar a ajuda é um outro grande problema, porque isso é tão impopular que qual é o governante que quer perder popularidade porque negou ajuda a pobres crianças africanas que estão morrendo de fome? Então, isso é tão popular que esse fato de você precisar retirar a ajuda, ela não funciona tão bem assim. Porque as pessoas né, não querem que retirem a ajuda e porque é difícil você convencer a população que doa esse dinheiro, do contrário, é difícil e é impopular. E aí ele fala que a condicionalidade viola a soberania nacional. Por quê? Porque quem melhor para saber aquilo que precisa desenvolver do que os próprios habitantes daquele país? Eu posso doar X dinheiros para qualquer pessoa para qualquer pessoa não, porque eu dou para o governo, né? Para o governo lá, um governo lá africano, e eu não sei no que ele deve aplicar, porque como que eu vou medir esse bem-estar? Como que eu vou medir essas coisas? Na maioria das vezes, essa ajuda nem é controlada. As pessoas, elas ajudam de forma geral e nem tem uma preocupação, e eu acho que esse é um ponto fantástico, não há uma preocupação em saber está dando certo ou não está dando certo. E isso reforça o argumento de que essa ajuda é mais uma coisa moral do que qualquer outra coisa, do que pelo fato de ajudar em si. Porque uma vez que você ajuda e você não tem a preocupação se está dando certo ou não, você não está fazendo isso por eles, você está fazendo isso por si. E aí volta naquele outro argumento do Ditton. E aí ele fala, nesse mesmo gancho, que quando você doa para um país, esse país, e você não consegue determinar o que seria melhor a aplicação daquele recurso, quando você impõe a sua vontade, né, e quando eu digo você, estou dizendo das ONGs, das ajudas, impõe a sua vontade, viola a soberania nacional, porque o desenvolvimento de um país, ele só é possível se você começa de dentro para fora. E daí, se você olhar em um argumento passado, que ele falou assim, olha, a China e a Índia deu certo com a ajuda internacional, mas será que foi só a ajuda internacional, ou se internamente eles tinham o motor funcionando, ou eles queriam muito fazer funcionar? Esse é um ponto que eu achei interessante. E é legal porque me surpreendeu, né? Ele, nessa discussão, ele fala, e mesmo que algum país deixe de ajudar o outro, não tem problema, tem outro país que vai tomar o lugar e vai continuar ajudando, né? Então ele dá uma ideia de que existe uma abundância de recursos para ajuda internacional. Não sei se vocês perceberam isso, mas ele fala, mesmo que você tente ensinar, né, seja um papel pedagógico, né? Vou cortar a tua ajuda para que você tenha esse incentivo de corrigir as suas ações. Esse papel pedagógico não vai ser mantido, um fator é o que a Tayane falou, né? Fica ruim, fica mal um país cortar ajuda para o outro, mas mesmo que um corte, o outro está ali, né? O outro país está vendo que tá o mesmo problema de fome e vai lá e faz a ajuda no lugar, né? Então ele dá essa ideia de abundância. E essa questão da China e da Índia são exemplos que aparecem justamente quando ele está comparando os percentuais, né? Ele fala, tal país é 10% da receita, tal país 30% da receita é financiada com ajuda. Aí ele fala, China e Índia, que são os grandes países que se desenvolveram e isso, né, removeu parte da pobreza, a ajuda internacional era menos de 1% dos gastos, né? E isso ajuda ele a qualificar quando você vai ajudar. Se você quiser fazer uma ajuda financeira, né, tem duas condições. Primeiro, tem que ser muito pequeno em relação à receita total, à despesa total daquele país. Segundo,
tem que ser num local em que os governantes não possam cooptar os agentes envolvidos na ajuda internacional. Né? Então, ele cria toda uma explicação, toda uma lógica de como colocar dinheiro se você quiser fazer com ajuda monetária, embora ele não recomende, né? Ele recomende outras maneiras. Essa parte realmente é muito interessante. E aí, pessoal, alguém faz um comentário em cima disso ou puxa outro tema? Cadê o meu time? Eu acho que, com relação a isso que vocês estavam falando, é que se você cortar os gastos da ajuda internacional de vez em quando, de forma de tentar regular o comportamento desses ditadores, muito desse dinheiro internacional, dessa ajuda, esses países eles utilizam para pagar o comércio, seja a compra de outros produtos de outros países. E se você cortar, os países que precisam, que vendem os produtos, eles não vão receber os pagamentos, daí isso vai influenciar a economia dos países ao redor também. Que é um ponto, Gustavo, é muito interessante, que eu acho que casa bem com o começo da parte 3. Porque qual que é o argumento do começo ali? Ele fala, olha, se você olhar o desempenho dos 40 países mais pobres do mundo, se você olhar o desempenho vai crescendo década a década, ou década não, ele faz intervalos de 4 em 4 anos, né? A cada 4 anos, aí tá todo mundo crescendo, crescendo. Na década de 80 despenca, assim, ó. Aí despenca por 8 anos, volta um pouquinho, despenca de novo, uma coisa assim. E aí ele coloca o gráfico da ajuda internacional. E a ajuda internacional está pouquinho a pouquinho, aí chega bem nesses anos de maior queda, né, do desempenho econômico, a ajuda internacional cresce. Aí ele fala, pô, tem o dado é confuso, né? Você tem duas leituras. Ou o aumento da ajuda internacional derrubou o desempenho econômico, o que dá robustez para o argumento, não vamos ajudar, porque ajudar piora. Mas também tem uma outra leitura, fala, pô, a ajuda internacional ela é benevolente, ela se amplia, ela se expande nos momentos de maior escassez de recursos nos países pobres. Foi justamente nos piores anos de desempenho desses países, quando a pobreza foi mais acentuada, que a ajuda internacional foi mais ampla. E aí ele fica, e agora? Ajuda ou não ajuda? E aí ele começa a discutir métodos de avaliação se os programas são bons ou ruins. Né? Tem gente que acha que é bom de qualquer jeito, a visão hidráulica, tem a visão do que ele diz lá que são dos randomistas, mas ele fala, pô, você faz um experimento num lugar, faz experimento em outro, faz experimento em outro, mas nada garante que os resultados desses experimentos vão se repetir. Então, toda uma primeira parte é meio que para contestar, né, o começo da parte 3 ele é meio que para contestar essa lógica de não, é só dar dinheiro que resolve. Por quê? Porque as pessoas fazem um falso paralelo entre pessoa a pessoa, eu dou o dinheiro aqui e torno alguém menos pobre, e dou o dinheiro para um país e esse país, né, vai repassar para a população. Ele fala, essa simetria não existe. E aí que veio uma das lições mais legais do capítulo. Ele fala, ó, quando eu tenho discussões de políticas de pobreza, você tem pessoas que são contra porque tem um argumento, né? Se eu ajudo uma pessoa na condição de pobreza, eu tiro o incentivo dela para trabalhar. Aí ele fala, existe essa discussão, mas não é disso que a ajuda internacional trata. Essa discussão do Ditton não está falando assim, se eu dou o dinheiro para o país vai ter pouco incentivo para ter crescimento econômico. Não é questão de crescimento, não é questão de incentivo. É questão de que a ajuda internacional só faz sentido em países que já fariam, né, a pobreza cair por conta própria. Né? Ela não mexe com incentivo, significa que a gente só está jogando dinheiro em países com instituições ruins, sistemas políticos já prejudicados, que volta nessa uma coisa que a gente até conversou, que eu falei do dilema. Tá? Mas é interessante essa discussão. Né? Fala aí, Tayane. E aí as soluções que o senhor até já abordou brevemente são muito interessantes, porque sabendo que a ajuda internacional ela só faz sentido em países que já têm esse caminho aí, qual é a saída, então, para você ajudar esses países que não têm essa saída, sabe? Que não estão caminhando para sair da pobreza? É você ampliar o número de bolsas que você oferece, ajudar na imigração? E isso são coisas que não são feitas, ou se são irrisórias. E a ajuda internacional, na verdade, ela não está preocupada com isso, né? E aí a solução dele vem muito nesse contraponto, né?
Achei bem interessante. Mas aqui vem uma pergunta, uma casca de banana para os senhores, todos, né? Qual é a principal recomendação de ajuda internacional que o Deaton deixa? Qual é a principal recomendação que ele está dizendo para a gente ajudar a melhorar a vida dos mais pobres nos países pobres? Qual que é a principal recomendação? A mais genérica possível. Não ajudar. Não ajudar. Deixa os caras por conta própria. Oi, Tayane? Basicamente isso. É basicamente. E você quer uma resposta simples, direta e pronta? Não ajuda. Deixa os caras da própria maneira. Olha o argumento. O argumento é baseado historicamente. Todos os países, nenhum país se tornou um país rico, desenvolvido e superou a pobreza, ou, para usar os termos do livro, pegou a grande fuga. Nenhum deles contou com a ajuda de outro. Cada um descobriu sozinho a própria maneira, do seu próprio jeito. Então, por que a gente tem que fazer para trás? Ele diz, os caras que estão para trás, eles já viram, essa desigualdade já se tornou um incentivo para ser superada. O fato dos países ricos já terem se encaminhado por algum caminho, já mostra o trilho para os países pobres. Aí ele até fala, olha, não, mas e se alguns caminhos forem impedidos? Não tem importância, né? Os caras já aprenderam. Um caminho pode estar bloqueado, mas eu já vou ter aprendido outros caminhos alternativos. E isso é muito provocante, porque é um livro inteiro falando sobre desigualdade, sobre condições de saúde que melhoraram num país e depois se alastraram para o resto do mundo. Ele é cheio de exemplos de coisas que deram certo num lugar, o mundo vai e acompanha. Deu certo no lugar, vai e acompanha. Aí chega no final, como é que nós vamos ajudar os pobres? Deixa eles por conta própria. Né? É uma coisa, né, que vai na contramão do argumento do livro. É uma arte de escrever o livro, né? Você esperar uma resposta e ele te dá uma resposta totalmente diferente do que ele te dá esperança, né, ao longo da escrita. Né? Eu acho que o final ele nem fala, e há motivos para ser otimista. Há motivos. A gente está há 250 anos e olha tudo que a gente já avançou. Aí ele cita. O que a gente tem que se preocupar? Mudanças climáticas, guerras, e ele cita, né, pessoal, esse livro é de 2015, né, a versão em inglês, 2013, 2015. Novas epidemias que vão se alastrar rapidamente. Justamente o motivo pelo qual a gente está aqui em ambiente remoto fazendo e não, né, sentado lá na PUC, né, numa roda, né, brincando e tal. Já está ali, né? O pessoal que está nessa discussão de saúde já sabe das preocupações com cenários como a gente vive hoje há tempos. E a gente tem um economista falando sobre isso. Eu acho que é muito, muito legal. Fala, Tayane. Tayane, liga o microfone e pisca aqui, já até sei que você quer falar, Tayane. E aí, para finalizar, eu gosto muito de marcar as frases, porque elas me ajudam a compreender o todo, né? E aí ele fala assim, ó, coisas ruins acontecem. Novas fugas, como as do passado, trarão novas desigualdades. E isso é fantástico, porque se você for parar para pensar, vão haver, né, antigamente, há décadas atrás, o problema era um, né? O problema era um. Hoje, o problema é outro. E quando a gente solucionar, se é que um dia vamos solucionar esse problema vai criar outros tipos de desigualdade. É muito parecido com aquele argumento do, você investe em educação você investe em educação para a demanda, você investe em educação para essas pessoas qualificadas suprirem a demanda no mercado de trabalho. Beleza, mas aí você tem um problema, porque se você não faz isso no ritmo que a demanda está crescendo, então você aumenta a desigualdade salarial. Um problema que você não tinha antes, mas você criou, você tem um problema agora porque você resolveu o anterior. Então, a fuga, a grande saída, é, na verdade, a porta para outros grandes problemas. E aí vem o ponto, e aí ele deixa aberto. Você pode ser otimista com relação a isso, ou você pode ser pessimista. Aí ele fala, eu quero ser otimista, não, mas ele não tem uma base para ser otimista. E aí, Tayane, assim, né, eu nem ia falar sobre isso, né, me ocorreu com a sua intervenção. Você fez essa licença poética de retomar um tema do encontro anterior, e eu vou fazer o mesmo, né? Olha como que isso esclarece para nós economistas a questão daquele debate, é mais importante a pobreza ou a desigualdade, né? Porque isso se tornou uma grande discussão, tal, e tem gente que bate até hoje na tecla que o importante é a pobreza e não a desigualdade. Se novas fugas vão acontecer e isso vai aumentar a desigualdade, a gente tem que recordar o argumento dele de por que a pobreza
absoluta não é um fator relevante, né? No sentido de que eu tenho outras preocupações. O mais importante é a pobreza relativa. Não adianta eu só tentar... se eu ignorar a desigualdade, né? Se eu estiver ignorando essa desigualdade, o que eu vou ter? Eu vou ter uma parte da população que não é pobre, porque está tendo alimento e moradia, mas às vezes não tem condições de educação, não tem condições de saúde, e ela nunca vai poder romper o ciclo vicioso da pobreza. Então, a desigualdade também é um problema na medida em que a desigualdade permite uma disparidade entre aqueles que vão ter acesso a novas saídas e a novos desenvolvimentos, enquanto outros vão ser deixados para trás. Aquela discussão se é importante pobreza ou desigualdade também a gente pode reler com base na conclusão do livro. Se novas fugas vão trazer novas desigualdades, essas novas desigualdades vão, né, imprimir aos mais pobres uma dificuldade adicional de sair da sua condição de pobreza. Então, isso ilustra uma coisa que os economistas deveriam se preocupar. A desigualdade também é importante. Ô, professor, Fala, Felipe. eu vou pedir licença para sair, porque eu tenho que apresentar agora, no primeiro horário agora. Ô, meu amigo, vai lá, boa apresentação para você. Valeu, Desculpa, eu nem me liguei da hora, que como eu cheguei um pouquinho Não, atrasado. capaz. Até mais, foi um prazer participar do clube aí com você, viu, Felipe? A gente se Não, que encontra. isso, eu que agradeço aí, prazer também participar com todos aí. Tchau, tchau. Valeu, Felipe. Beleza. Pessoal, mais alguém tem aula? Precisa sair? Me avise. O Ítalo daqui a pouco tem aula, né? Professor, isso que eu ia falar. Eu queria fazer uma contribuição hoje, mas não vai dar tempo. Mas eu queria agradecer por fazer parte do Clube do Livro, todo mundo que falou, super legal, me fez pensar bastante também. Mas eu vou deixar, então, as minhas contribuições para a resenha daí, não tem problema. Não quer dar uma pincelada assim em 1 minuto, né? Aqui é tipo o programa do Faustão, se vira nos 30. Não, sem pressão, tô brincando. Eu ia falar, né, que essa é uma expressão, né, uma tendência que a gente tem no capitalismo, essa questão de globalização, né, que a gente discute bastante em sala, assim, né, que é expandir o capital. E a gente vive num mundo de economia, né, então é impossível isso não acontecer. E daí eu queria, na verdade, entrar num caso de Botsuana, né, mas eu acho que não vai entrar. Eu vou deixar para resenha daí para você, senão eu vou perder a aula de cálculo. Não, vai lá, boa aula para você, tudo de bom. Ela falou do caso de Botsuana, eu ia entrar no caso de Botsuana, que é o Seretse-Khama. Não sei se esse é o mesmo caso, mas eu ia falar o caso de Botsuana, porque, se não me engano, nos anos 90, 2000, 70, 80, eu não lembro a data precisa, mas você vê teve mais desenvolvimento com um presidente, que foi o Seretse-Khama, democraticamente eleito, no mandato dele de 8 anos, que crescia 18% a economia do Botsuana no tempo nos primeiros anos dele, do que com a ajuda de outros países, com a ajuda do Foreign Aid, por exemplo, dos Estados Unidos, dos países nórdicos, que foram dados a países, como perfeitamente dito no livro, como Serra Leoa, que fazia festa por ser o país com o pior IDH do mundo. Que é o argumento do Ditton, né? A ajuda internacional em excesso mina a possibilidade do crescimento econômico, o que é ruim em curto prazo, mas é ruim para o longo prazo. Por quê? Porque ele fala, a medida mais sustentável para reduzir a pobreza no longo prazo é o crescimento econômico sustentado, interno, sem depender da ajuda externa. E quanto mais ajuda externa a gente coloca, menos a gente deixa o país criar as condições próprias para o seu crescimento. E por isso que a conclusão dele é brilhante. Você quer ajudar o país pobre? Não faça nada. Né? Então, é uma provocação, né? Como é que você ajuda alguém sem fornecer nenhum tipo de ajuda? E aí é uma dessas coisas que acontecem na economia. A resposta pode ser pode não ser intuitiva. Né? A gente tem, como o Ian sabe, consequências não intencionais daquilo que a gente faz. Né? A ajuda internacional, aparentemente, tem essa consequência não intencional. Quando eu quero ajudar, eu acabo piorando a situação. E esse exemplo do Seretse-Khama, ele bate até em outra tecla, que ele fala sobre educação de abrir oportunidade. E ele fez faculdade em Londres. Então, uma das grandes oportunidades, por exemplo, quando o Zimbábue deixou de ser a Rodésia, na época, tinha 100 pessoas no país que tinham curso superior. Então, é muito interessante você dar essa oportunidade de pessoas saírem de Serra Leoa, do Quênia, para ir vir estudar nos países desenvolvidos, para depois elas voltarem e poderem aplicarem as coisas que elas aprendem lá, por causa da educação local.
Com certeza, eu supria uma falta de mão de obra qualificada, né? Isso é muito importante. E complementa o que ele fala sobre o envio de recursos, né? Que é outro lado, né? O cara que é bolsista, a bolsa dele, o pouco que ele consegue poupar e enviar para o país de origem é muito para a família dele, né? tem uns exemplos muito interessantes sobre isso, porque nos Estados Unidos, Arizona, Texas e Novo México, é normal que os mexicanos eles mudem para lá, Califórnia também. E o que acontece? Eles guardam dinheiro, eles montam sei lá, uma taqueria, por exemplo, ou aonde faz tamales. Aí eles pegam 10%, 20%, às vezes até 30% e dão esse dinheiro de volta para a família que está no México. E às vezes isso ajuda muito mais e muito mais diretamente do que você vir vou dar aqui 10 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares para um governo na mão de um ditador que nunca mais vão ver esse dinheiro. E que passa para sustentar os organismos de ajuda internacional, né? Por exemplo, o Banco Mundial tem toda uma estrutura, né, que precisa ser mantida. Então você tem diversos, não vou chamar de desvio, porque desvio é um termo ruim, que parece que o dinheiro está sendo tirado do seu objetivo, né? Mas você tem um custo para fazer ajuda internacional. O Ditton fala sobre isso. É o custo de ajudar alguém. Tem que sustentar o organismo que está viabilizando a ajuda. Tem que pagar um pedágio no país que está recebendo, que está entrando aquele dinheiro. Então, o dinheiro não chega na totalidade, né? Ele não chega em sua totalidade nas mãos dos recebedores, o que é uma complicação. O Tayane, João, Ítalo, Ian, Ingrid, Gustavo, o que mais? Ô, Ítalo, vai lá, boa aula. Obrigado aí pela participação. Eu preciso sair, professor, agora. Oi? Valeu, eu preciso sair agora, tem que sair com a vai lá, então. dama. Valeu, Gustavo, boa aula, obrigado aí pela participação. Não, o meu não é aula, vou sair com a namorada. Deixando no gravado aqui, hein? Manda um feliz dia dos namorados. Obrigado. Que eu marquei para sair com ela e era para amanhã, só que daí tava lotado os lugares aqui por causa do Covid, porque eu não moro em Curitiba, né? Eu moro em uma cidade menor daí. Tem que sair hoje. E legal que você tá falando do teu dia dos namorados no vídeo que vai pro YouTube, hein, Gustavo? Não faz mal, velho. Você cara apaixonado, é isso aí. Boa comemoração. Valeu, obrigado, pessoal. É para ficar registrado o motivo do atraso. Depois eu mostro para ela para mostrar como eu gosto dela. É para mostrar para a patroa, né? Eu tô atrasado porque eu estava estudando. Valeu, pessoal. Valeu, Gustavo. Até mais. Pessoal, estamos só nós aqui. Mais alguma questão? Ingrid, João, Ian, Tayane, alguma contribuição ou encerramos por aqui? Tudo certo, professor. Valeu. Eu queria só falar um negócio que, baseado na colocação do Gustavo do Dia dos Namorados, eu fiquei até inspirado, romântico, fazer uma lista de cálculo agora. Sozinho, né? Porque... vai namorar a lista que o professor Leonardo mandou. Tenho certeza que vai ser muito encantador. Poxa. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa ter uma próxima edição aí do clube com bastante proveito. Façam lá o preenchimento da lista, do feedback, para a gente pegar algumas dicas, algumas ideias. E não se esqueçam, então, a entrega da resenha, né, ficou para o dia 26 de julho. Né, fica aqui gravado em vídeo. Hoje já... Oi, João? Qual que é o limite, se tem um mínimo para fazer resenha? Páginas, linhas, Não tem. É que você tinha falado 20 páginas uma vez, eu até assustei. Porque, não, 20 páginas. Não fui eu não. Eu falei de artigo isso, não. Resenha é livre, né? Nossa, pode ter meia página até, sei lá, acho que a maior que eu vi tinha umas 8. Escreveu o livro de novo, parece. Não. Nossa, eu também tinha entendido 20 páginas. Não. Se quiser escrever 20 é melhor, né? O livro por isso que ele deu as férias. É por isso que ele deu as férias. Não, pessoal, fiquem tranquilos. Tá? Então, dia de 26 de julho, façam aí o trabalho bem legal. E quem tiver dúvida, a gente vai conversando ou por e-mail, a gente marca uma reunião online para bater um papo. Agradeço de verdade. Obrigado, Ingrid, por ter feito aí a parceria comigo, né, do time, né, da câmera. Pessoal, boa noite. Eu posto amanhã ou até domingo o vídeo dessa reunião aqui, né? Mas obrigado mesmo, tá bom? Tchau, gente. Valeu, professor. Boa noite, tchau. Valeu, boa noite. Tchau.